Não sei se você sabe isso, mas a França é o maior estado do mundo em gastos frente ao PIB. Já veremos isso, mas com esse histórico era impossível o resultado ser positivo no médio prazo. O primeiro-ministro francês assumiu que a economia está à beira do colapso, muito semelhante ao que aconteceu com a Grécia no começo dos anos 2010. Isso tudo é uma mentalidade de forma econômica que trouxe o país ao que vive hoje. E o Brasil caminha para exatamente a mesma maneira, uma vez que todas essas políticas prometem soluções milagrosas de curto prazo, mas extremamente dolorosas e ineficientes no longo prazo. Vamos entender e a semelhança com o Brasil, porque todos nós precisamos nos proteger. O caminho, inevitavelmente, é esse aqui. Vamos lá. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavera Investimentos e comento diariamente no 3 em 1 na Jovem Pan a parte econômica e política, das 4 às 6 da tarde. A ideia é trazer fatos novos e sob nova orientação de reflexão. Não é importante se depois de conhecer você concorda ou não, mas que se vier a discordar ou concordar, que seja por opinião própria, com reflexão. Então, se esse conteúdo te ajuda, por favor, compartilhe, dê um joinha, se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a distribuir mais o conteúdo e que as pessoas possam, ao menos, buscar reflexões diferentes. Vamos lá. François Bayrou, o primeiro-ministro francês, falou que a França está à beira do colapso, muito semelhante ao que aconteceu quando a Grécia quebrou no começo dos anos 2010. Já é super conhecida a ideia de estatismo, o socialismo do século XXI na França, onde pessoas saem às ruas, quebram absolutamente tudo, não aceitam reformas. A reforma da Previdência é urgente, o sistema está completamente quebrado. Em meio a tudo isso, há poucos dias o primeiro-ministro propôs um ajuste fiscal de 44 bilhões para o ano de 2026. Muito pouco frente ao déficit francês, como veremos agora. Mas então, por que ele propôs isso? Qual é o pensamento que deu errado? O mesmo que está sendo levado em conta aqui no Brasil e tantos outros países ao longo dos últimos anos. O populismo, o keynesianismo, o intervencionismo, ele promete soluções milagrosas de curto prazo. Diz que todo mundo, estados, empresas, famílias, podem se endividar, que basicamente não tem problema, especialmente os estados. Emita mais dívida em sua própria moeda, que isso não causa problema. Não causa no curto prazo. Você anaboliza a economia como um todo. No curtíssimo prazo parece que está tudo bem, mas o problema chega. Faça a relação com o Brasil. Isso aconteceu desde os primeiros governos Lula. Estimular o endividamento e, ao mesmo tempo, fora a corrupção, gastar. Esses gastos que estimulam o crescimento no curto prazo levam a um endividamento brutal. No ciclo econômico de 15, 20, 25 anos, a conta chega e ela dói e muito. Se você esperar para se proteger, ela dói ainda mais. E é justamente por isso que eu deixo o link aqui na descrição sobre a parte de investimentos. brunomusa.com.br/investimento no singular. Sou eu mesmo quem respondo e vai ser um prazer falarmos sobre isso. Mas não vamos nos desviar aqui. A França, portanto, está à beira de um colapso. Palavras do primeiro-ministro. Abre aspas. Precisamos assumir a responsabilidade. Estamos no último estágio antes do abismo. Nós nos tornamos dependentes de gastos públicos. O puro keynesianismo que nós tentamos combater com informação aqui nesse canal. Reparem nos próximos dados. A dívida pública da França aumenta a 5 mil euros, por volta de 5.800 dólares a cada segundo. A cada segundo. E se nada for feito, as despesas com juros subirão para 100 bilhões de euros até 2029. Os investidores se desfizeram dos títulos franceses no último ano em um cenário de deterioração das finanças públicas. Mostraremos isso daqui a pouco com os números. Os custos dos empréstimos na França, mostraremos também, aumentaram em comparação com os outros países pares da Europa. E o país agora tem o maior déficit orçamentário da zona do euro. Mostraremos também. Bayrou tenta convencer os legisladores franceses a adotarem cortes de gastos
impopulares em um país altamente estatizado. E claro, aumentar impostos também, prometendo reduzir o déficit orçamentário para algo como 4,5% do PIB. Vale lembrar que as regras europeias não permitem déficits superiores a 3% do PIB, mas a França sistematicamente mantém esses déficits bem superiores a 3%. Veja, com os eventuais cortes, caso aprovado, a França tentará chegar em 2026 com um déficit de 4,5% do PIB. Hoje ronda os 6%. Só para frisar, que eu sempre explico em outros vídeos, o déficit nada mais é o quanto que o governo gasta mais do que ele arrecada. Para isso ele precisa emitir mais dívida, captar o dinheiro para cobrir o rombo. E a dívida vai se retroalimentando, o custo da dívida, ou seja, os juros, vai subindo. Repare, mesmo caso que aqui no Brasil. O custo da dívida vai subindo e ela vai engordando ao longo do tempo. A dívida vai crescendo. Portanto, chega um momento que o ajuste fiscal, cortar gastos, é extremamente urgente. O mesmo caso do Brasil, que eu farei o comparativo rapidamente no final. Mas esse corte de gasto proposto, mesmo que seja aprovado, não significa cortes de verdades na íntegra. Veja só, vamos nas entrelinhas, vamos nos meandros. Desses 44 bi propostos, inclui também alta de impostos. Como sempre, os keynesianos não deixam de fazer o trabalho tentando prometer soluções milagrosas de curto prazo. Mesmo quando fazem algo que precisa, cortar os gastos, acham maneiras para não ir verdadeiramente na ferida. Além de alta de impostos, inclui também diminuição do incremento dos gastos. Por exemplo, se em 2025 imaginemos que você gastou 100, com esses cortes não significa que em 2026 você vai gastar 95. Você pode gastar 105. Só que se não tivesse sido aprovada esses cortes de gastos, você teria gastado 115 e não 105. Mas de 100 para 105, seus gastos continuaram a crescer. Houve um corte no incremento dos gastos que não teria caso não houvesse essa eventual aprovação dos cortes. Perceba que há muitos meandros aqui no meio. Então vamos aos números para ver. Dos 44 bilhões, 20 bilhões vem de cortes do governo central, cortes dos estados, cortes de gastos com prestadores de serviços aos entes públicos, que são essas primeiras linhas aqui nesse gráfico. Agora veja, nessa linha que eu falei de diminuição do incremento dos gastos, mas eles continuam crescendo, em 2026 o governo projetava que os gastos com aposentadoria crescessem por volta de 10 bilhões de euros. Com essas medidas, caso venham a ser aprovadas, o incremento será de 4,5 bilhões. Ou seja, eles vêm a público e falam que, se aprovado, cortarão 5 bilhões e meio de gastos. Não serão cortes, será um incremento menor, mas ele continuará crescendo. Portanto, o déficit frente ao PIB de 3% para a zona do euro continuará, inclusive nas projeções governamentais, como mostramos, bem acima dos 3% projetados. Aí sim, envolve também algo de cortes reais de gastos. Congelar as pensões públicas, congelar salários de funcionários públicos, mandar embora 3 mil funcionários, o que não é nada frente ao total de funcionalismo público francês, diminuir a reposição desses funcionários públicos. Nesse gráfico vemos ainda essa grande barra de cortes de 7,1 bilhões, que é o chamado ano branco, ou seja, não incrementar o gasto público do Estado francês, à exceção dos gastos militares. Você congela alguns gastos, que aí sim significa cortes, uma vez que com a inflação, se você congela as pensões públicas, salários de funcionários públicos, como tem a inflação, em termos reais você está tendo cortes de gastos. Mas eles estão fazendo isso justamente para incrementar os gastos militares, uma vez que os Estados Unidos disseram que não mais bancarão com dinheiro próprio, via OTAN, a proteção
dos países europeus, portanto, todos aprovaram incrementar gastos militares. Ao gastar mais, eles precisam cortar de outra ponta. E aqui justamente entra esse problema, que eles não estão necessariamente cortando, mas diminuindo o incremento dos gastos. Ou seja, não são cortes de verdade, salvo algumas exceções, como falamos aqui. Mas há, em meio a isso, altas de impostos e o fim de alguns benefícios fiscais a determinados setores. A França não poderia deixar de aumentar os impostos, sendo que é o país que já tem a maior carga fiscal do mundo frente ao PIB, como veremos. Portanto, a decisão de cortar os gastos para aumentar os gastos militares passa justamente pelo que nós pregamos aqui, a responsabilidade com as finanças públicas. Ora, se eles dizem que o keynesianismo, o aumento do gasto público e, portanto, o aumento da dívida não tem problema, por que então que eles não financiam esses gastos militares crescentes com mais impostos e mais emissão de dívida? Eles assumem nas entrelinhas que não funciona no longo prazo aquilo que eles pregam, mas isso é populismo. No curto prazo, eles ganham votos. Vamos a números impactantes. A França é o maior estado do mundo. Os gastos do governo frente ao tamanho do PIB. Veja só, tem um peso de quase 60%. Tudo que se produz na França, 60% vai para o Estado. A Alemanha, pouco abaixo de 50%. O Brasil, dentre esses países, em terceiro, com 47% do PIB. Os Estados Unidos na casa dos 35% do PIB. Então veja que estamos caminhando. E com esse governo ainda mais. O crescimento francês ele é completamente anêmico. Se olharmos aqui, essa barra de crescimento grande foi o ano de repique pós-pandemia. Mas de resto, o país está completamente estagnado. A relação dívida frente ao PIB francês é gigantesca, beirando os 114% do PIB. E o déficit francês frente ao PIB está próximo a 6%, como eu mencionei. Repito, lembre-se, de acordo com os países da zona do euro, a regra é que eles não podem ultrapassar 3% do PIB. Sistematicamente, a França faz isso. E se comparar aos outros países da zona do euro, a França é o país com o maior déficit fiscal. Lembre-se que déficit é emissão monetária. Por quê? Porque você gasta mais do que arrecada, você precisa emitir dívida para arrecadar dinheiro, captar esse dinheiro, pagando juros, obviamente, e ao captar esse dinheiro, você cobre os seus gastos excessivos, o que você gasta mais do que você arrecada. E quando você emite dívida, você emite moeda, o que é inflacionário por natureza. Ela ainda conta com a sorte de ter a moeda comum, o euro, que tem uma demanda importante para liquidação de pagamentos internacionais, bem abaixo do dólar, obviamente, e também para reservas dos bancos centrais, também bem abaixo do dólar, mas uma demanda importante. Caso contrário, se ela tivesse a sua própria moeda ainda, é bem provável que o país já estaria em colapso. E é justamente por isso que o Brasil, que tem uma dívida PIB na casa dos 89%, na metodologia do FMI, se a gente continua aumentando, é inevitável que tenhamos uma queda na demanda por real, o que é altamente inflacionário. O Lula já veio a público comparar que outros países têm uma dívida PIB maior do que o Brasil, apesar do Brasil estar entre as 15 economias mais endividadas do mundo, mas a demanda por real é muito mais baixa. Então, como o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa emitir a dívida. Se ele emite a dívida e não tem a demanda por real, o real perde valor, portanto, mais inflação. E o governo francês, para captar esse dinheiro, uma vez que ele gasta mais do que ele arrecada, ele vem tendo que pagar taxas de juros mais altas. Quanto mais endividado, maior o seu risco. E nós vemos aqui a rentabilidade dos títulos públicos franceses com vencimento de 10 anos, pagando mais de 3,39% ao ano. E repare o incremento, como sobe. Ao subir essa taxa de juros, significa que o governo precisa pagar maiores taxas para conseguir ser atrativo para que investidores emprestem dinheiro para o governo francês. Ou seja, a situação é completamente catastrófica e, como o próprio primeiro-ministro disse, estão à beira do abismo. Isso mostra que o keynesianismo, a interferência, o intervencionismo estatal através do endividamento que a esquerda prega nunca funciona no médio prazo. Funciona apenas no curto prazo para comprar votos através de mentiras sedutoras. A dor é muito maior quando a realidade chega.
e ela sempre chega. E é o que eu venho pregando. Para mim, a próxima grande crise será pelo tamanho da dívida que os países vieram contratando ao longo dos últimos anos, e o Brasil à beira do colapso fiscal, como a gente fala. Isso tudo traz oportunidades também, mas é importante que olhemos sob a ótica da proteção, e há meios de fazermos isso aqui no Brasil e no mundo como um todo. Portanto, quando a corda aperta, repare que até esses estatistas chamam a tal liberdade econômica para solucionar o problema. Você está vendo o Lula pedindo multilateralismo e livre mercado. Você vê a China pedindo para o setor privado investir mais e facilitando regras para atração de capital. Ora, vocês não são fechados? Vocês não são adeptos de ideias comunistas, socialistas, estatistas para se fecharem? Por que é que agora vocês pregam para o que nós amplamente defendemos, que é um mercado totalmente aberto, favorecendo a concorrência, sem barreiras de entradas ou saídas? Porque quando a corda aperta, a realidade aparece, a mentira que vocês pregam também aparece, que fizeram todo esse endividamento para trocar por votos, por mentiras sedutoras de curto prazo. E quanto mais postergarmos esse conhecimento para mudarmos a nossa rota, maior a dor. Veja o caso da França. Tudo isso nos coloca, como país, no mesmo caminho que todos eles. Ou o Brasil muda, ou o abismo também está chegando muito perto. Seguimos.